tudo bom? O meu nome é Luíse e esse vídeo faz parte do projeto Vistas Daqui Dali, onde a gente vai produzir vídeos abordando a resolução de problemas geométricos. Esse projeto é apoiado pelo Prolicem e eu sou uma das bolsistas. Essa questão tem como fonte o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano de 2018, e ela se chama Encaixe de Cubos. O enunciado dessa questão diz o seguinte: Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Ele já empilhou algum dos cubinhos necessários conforme a figura. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4 por 4 por 4 é... Pessoal, o objetivo dessa questão, então, é que, a partir de uma estrutura que a gente já tem com alguns cubos, a gente possa perceber qual é a outra estrutura que vai completar essa primeira, de forma que a gente tenha uma construção de um cubo 4 por 4 por 4, ou seja, um cubo maior que é formado por 4 cubinhos na sua altura, 4 cubinhos na sua largura e 4 cubinhos no seu comprimento. Então, vai ser um cubo grande formado a partir de cubos pequenos, cujas dimensões são 4 por 4 por 4. A ideia é que o aluno possa, através da visualização espacial, compreender qual que seria a figura, a disposição de cubinhos que completaria o nosso cubo maior, ou seja, qual que encaixaria perfeitamente para que a gente pudesse finalmente atingir o objetivo de construir o nosso cubo grande. E aqui, pessoal, nós fizemos um pequeno vídeo explicativo para poder mostrar como cada uma das 4 peças fornecidas pela questão, elas vão se unir para formar a base, a estrutura do nosso objeto da questão, aquele que a gente deseja completar com alguma das alternativas. Então, pessoal, nessa questão, o nosso objetivo é formar um cubo grande que tenha dimensões 4 por 4 por 4 e que seja formado por outros cubinhos menores, certo? O que a gente tem? A pessoa começou a construir esse cubo grande e parou em um determinado momento. E o nosso objetivo é descobrir qual das alternativas, A, B, C, D ou E, que completa perfeitamente esse cubo aqui. Ou seja, que possui os cubinhos na disposição correta, de forma que no momento que a gente encaixar, vai fechar a forma que a gente quer, que é o cubo 4 por 4 por 4. Então, o que a gente vai analisar primeiramente? As vistas desse cubo. A gente tem a vista frontal, a vista lateral direita, a vista de cima, que são vistas importantes para a gente poder associar toda essa visualização e construir mentalmente o nosso objeto 3D. Infelizmente, na hora da prova do Enem, tu não consegue mexer o objeto porque ele está na folha, mas ele está disposto da seguinte forma, assim. Então, nessa disposição, nesse ângulo de visão, a gente consegue perceber, qual peça que é mais alta, qual peça que é mais baixa, quantas peças faltam em cada posição. Então, a gente consegue perceber o nosso objeto tridimensional, mesmo não tendo as vistas frontal, lateral e de cima, certo? Então, assim, meio que na diagonal, nós conseguimos observar o nosso objeto e conseguimos analisar cada uma das alternativas para ver qual que de fato encaixa, Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é perceber o seguinte: aqui, na lateral direita, nós precisamos de uma das alternativas que possua os 4, certo? Os 4 cubinhos. Por quê? Porque olhando a lateral direita, além de faltar cubinhos aqui, falta toda a fileira de cima, A gente precisa que tenham 4 cubinhos de altura. Então, 1, 2, 3 e o 4º cubinho tá faltando, certo? Da mesma forma, nós precisamos de 4 cubinhos de largura. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, na terceira fileira, já faltam 2, eu só tenho 2. E na última fileira não tem nenhum, então faltam 4.
Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, observar nas minhas alternativas aquelas que tem na fileira de cima 4 cubinhos. Então, vamos lá. Na alternativa A, na fileira de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 cubinhos. Na fileira de cima e da direita, né? Porque é essa que nós estamos tentando completar. Então, eu tenho 4 cubinhos, que é exatamente o que eu preciso para ali. Então, essa alternativa fica conosco. Na alternativa B, eu também tenho os 4 cubinhos na direita. Então, essa também fica conosco. Na alternativa C, a mesma coisa. Eu tenho os 4 cubinhos. Na alternativa D, olha que interessante, a gente só tem 2 cubinhos, a gente não tem 4. Então, no momento que a gente fosse encaixar, por mais perfeita que fosse essa peça, ó, no caso ela encaixou perfeitamente aqui, ó, as suas outras partes, faltou 2 cubinhos, por isso que ela precisaria de 4, certo? Então, a alternativa D, ela já não faz parte das nossas respostas, ela já está excluída. A alternativa E, no entanto, ela tem as 4 peças também. Então, ela pode ser uma das possibilidades. O que nós vamos analisar agora? Vamos continuar analisando o nosso lado direito. Além das 4 peças de cima que eu preciso ter, eu ainda preciso ter 2 que estejam um pouquinho embaixo, certo? Mas elas estão na mesma direção das peças de cima. Então, se eu tenho elas de frente para trás, digamos assim, apontando ou olhando de cima na vertical, 4 pecinhas, eu preciso ter mais 2 cubinhos, 2 pecinhas, também na vertical, no canto inferior, certo? Tudo isso tem que estar na lateral da minha peça. Então, vamos olhar. Olha só. Aqui, alternativa A. Eu tenho os 4 cubinhos de cima e eu tenho mais 2 cubinhos embaixo, ó. No caso, a alternativa ela ia te mostrar assim. Tu ia conseguir visualizar que na direita tu tem 4 cubinhos em cima e mais 2 embaixo na mesma direção, ó. Os 2 estão indo para lá. Se a gente olhar de cima, os 2 estão na vertical. Então, essa alternativa é uma alternativa possível para completar o nosso cubo. Na alternativa B, olha só, eu tenho os 4 cubinhos e embaixo eu tenho apenas um. Eu precisaria de 2 para conseguir completar. Então, por mais perfeita que essa peça seja, ó, no momento que a gente for encaixar, e ela encaixa bem legal aqui em cima, ó, fica bem certinho, vai faltar o quadradinho ali de baixo, certo? O quadradinho do cubo aqui da direita. Então, o que aconteceu? A gente tem as peças que encaixam, elas conseguem se encaixar, só que não completamente, porque falta uma peça, falta um cubinho aqui, certo? Nós precisaríamos de 2 cubinhos aqui. Então, a alternativa B também já está descartada. Se a gente for olhar agora para a alternativa C, nós temos os 4 cubinhos de cima e nós temos também os 2 cubinhos embaixo. Então, os 2 estão na mesma posição, tranquilo, fechou, é uma alternativa possível de responder a nossa questão. A alternativa E, a gente tem 4 cubinhos aqui e se a gente for olhar, ó, nós temos 2 cubinhos. Mas o que eu preciso que vocês percebam? Enquanto esses cubinhos estão na vertical, quando eu olho de cima, esses outros 2 aqui, ó, eles não estão na vertical, eles não estão na mesma direção. Então, na hora que eu for encaixar, olha o que vai acontecer. Não encaixa, por quê? Porque eles não estão na posição correta, ó. Eu precisava que eles estivessem assim, e eles estão assim, certo? Eles estão na horizontal e eu precisava que eles fossem na vertical, ó. Eles estão trocados. Então, mesmo que estivesse correta a parte de cima aqui, ó, que a gente consegue perceber que de repente encaixava, aqui não vai encaixar porque esse cubo aqui vai se sobressair sobre esse e vai faltar esse cara aqui, certo? Ele tá na posição errada. Então, a alternativa E também tá excluída, também não é a nossa resposta. Beleza, então o que a gente já observou até agora? O lado direito do nosso cubo. A parte de cima, que precisava ter 4 cubinhos, a parte de baixo, que precisava ter mais 2 cubinhos. E agora, eu convido vocês a olharem essa parte aqui, ó, a parte superior do nosso cubo. Além dos 4 cubinhos que precisam estar aqui na direita, a gente precisa de mais 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos que se encaixem aqui para que a gente consiga fechar toda a superfície de cima do nosso cubo grande. Então, olha só, se a gente pegar a alternativa C, nós temos os 4 cubinhos da direita, os 2 cubinhos de baixo,
mas aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Então, na hora que nós formos encaixar, ela até encaixaria esse pedaço aqui, ó. Eles até encaixariam a parte lateral, mas a parte de cima, ó, ia ficar um cubinho em cima do outro, certo? Porque temos um cubinho a mais aqui. Nós precisaríamos de 1, 2, 3, 4, 5 e nós temos 6, certo? Então, a alternativa C não vai responder a nossa questão também. Agora, a alternativa A, nós temos os 4 cubinhos na direita, os 2 cubinhos na parte de baixo da direita e os 5 cubinhos bem dispostos, né, na superfície. Lembrando que eles têm que ter 5 cubinhos, mas eles têm que estar na mesma disposição. No caso aqui deu certo, ó. Então, a gente consegue encaixar perfeitamente o nosso cubo, sem ficar faltando cubinhos, sem ficar sobrando cubinhos e fechando, então, a nossa figura que a gente queria desde o início, né? Que era justamente um cubo 4x4. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a compreender um pouco melhor sobre como a gente pode resolver questões desse tipo, certo? Questões que a gente forma uma figura maior, tridimensional, com outras figuras menores, principalmente cubos maiores, paralelepípedos maiores, através de cubinhos menores. Como que a gente pode fazer para perceber quantos cubinhos faltam, onde que falta cubinho e conseguir perceber qual que é a alternativa que realmente completa aquilo que a gente precisa. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha ficado claro o que seria a vista frontal, a vista de cima, a vista lateral e que tenha ficado claro as estratégias de resolução que a gente utilizou. Claro que a gente tinha o auxílio do objeto concreto, mas a gente espera que vocês consigam aplicar esses conhecimentos a partir da visualização do objeto concreto para a resolução da questão no plano, né, na folha do papel. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre essa mesma temática, certo? Tchau, pessoal!